E agora a gente vai falar sobre imunização. Adenovírus, arrenovírus, Covid, brincadeira. Imunização de carteira. A gente pincelou isso, eu acho que em teoria de carteiras eu nem lembro mais. É tanta coisa que você acaba esquecendo. Seguramente a gente viu imunização delta, gama, comentei sobre a vega e sobre a teta que provavelmente não iam pedir pela dificuldade de cálculo, dado que aparecia no numerador, no denominador, em 2 termos. Então, a gente lá no conteúdo de derivativos, a gente estudou como fazer uma imunização simples, você não vai pedir nada sofisticado. Te dei uma questão da FGV sobre imunização, que dava vários dados, uma interessantezinha lá que eu comecei o bloco falando, olha, essa questão caiu assim, assim, assado, e mais pra frente você vai ver que a resolução dela vai ser simples. E a gente começava por um lado, né, correto, tinha um lado certo para começar o exercício, eu não sei se vocês estão recordados disso. Então, aquele exercício que era da FGV, a FGV, por sua vez, copiou esse exercício do livro do John Hull, de derivativos, opções, futuros e outros derivativos, né? Então, gente, a gente viu imunização naquele contexto. Imunização agora, aqui, vai ser quanto a um outro fator, tá? Vai ser uma imunização quanto ao fator de risco de um ativo de renda fixa pré-fixado. Qual que é o fator de risco? Taxa de juros, né? Então, quando a gente estava lá nos derivativos, a gente tinha o quê? A gente tinha o valor do instrumento, né, derivativo, da call ou da put, que eu notava como F, e eu tinha o quê? A sensibilidade do valor da call ou da put em função da variação do preço do ativo objeto, variação que era o delta, da segunda variação, que era o gama, do tempo, que era o θ, do vega, que era a letra grega ni, que era do desvio padrão, tá? Então, a gente tinha algumas possibilidades de mexer, né? E a gente utilizava essas gregas todas. Aqui não. Aqui a gente vai mexer o quê? Qual que é o fator de risco? Taxa de juros. Estamos em renda fixa, taxa de juros. Tá certo? Então, imunização. A ideia de imunização tem a ver com a modificação da sensibilidade de uma carteira de ativos de renda fixa utilizando taxa de juros. Essa modificação decorre de cenário de juros, blá, 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 blá. Você pode ler? Bom, então, apesar de não cair, só falando rapidamente, imunização por duration matching ou dedication matching funciona assim. Imagine que você tivesse um fluxo de débitos, tá? Um fluxo de saques já programados para sua carteira, como, por exemplo, tem no fundo de pensão, tá? Você já tem ali a periodicidade certa que você vai precisar. Então, uma possibilidade de fazer hedging é você contratar instrumentos com exatamente o mesmo, com casamento perfeito das datas que você vai precisar fazer o desembolso, certo? Então, assim, se você obtiver um conjunto de instrumentos com um casamento perfeito entre as necessidades de saque que você vai ter e recebimentos de juros, como por cupom, perfeitamente, isso daí vai fazer com que você tenha uma coisa chamada dedication matching, tá? Que é aquela uma feita perfeitamente. Qual que é o problema dela? É muito cara, tá? E se você precisar ficar executando vários saques, ela se torna inviável. E uma outra mais comum é você pegar e calcular simplesmente qual que é a duration do seu título. É 7,8 de ano. É você pegar um conjunto de títulos outros, montar a sua carteira e moldar a duration para bater com essa 7,8 do seu conjunto original de títulos, tá? Quer dizer, montar essa carteira de tal forma que, pelo fato de você perder dinheiro na carteira, você ganha no instrumento de hedge. Ou ganhar dinheiro na carteira, perder no hedge, porque a ideia do hedge não é você ganhar, é você não perder, tá certo? Bom, isso aqui só um comentário a título de cultura geral, não aparece em prova.
pelo menos prova de Banco Central. Então aqui eu estou comentando que para você fazer hedge, você pode fazer hedge com o próprio título de renda fixa, com swap, com futuro, com opção, tá certo? E uma das suposições é que a estrutura termo da taxa de juros seja constante, que é uma suposição meio que utópica, mas que ela oferece resultados aproximadamente razoáveis. Então, gente, eu vou fazer na unha isso com vocês, tá? Mas meio que não tem necessidade de fazer, mas eu vou fazer na lousa. A obtenção da expressão do hedge para duration, ela nasce das expressões que a gente já conhece de valor presente, da primeira derivada do valor presente com respeito à taxa de juros. Então, aí você chega nessa parte aqui, você vai ter a impressão que isso é complicado, mas você vai ver que é só a notação que é pesada. Nem tão pesada assim. A demonstração disso é bastante simples, tá? Então, vou para a lousa e quero dizer para vocês como que a gente vai fazer essa imunização. Então, o que eu desejo é que, quando a minha carteira aprecie, o instrumento de hedge deprecie, de tal forma que somando um com o outro, dê zero. Ou, quando a minha carteira deprecie, o instrumento de hedge aprecie na mesma proporção, de tal forma que somando um com o outro, eu obtenho um matching zero. Isso que é imunização. É você evitar ou minimizar potencial de risco, tá? Risco. Então, de novo, gente, hedge não é você arbitrar, não é você especular. Hedge é você se proteger, tá certo? Então, a ideia é, eu tenho, acho que no texto estava a V como instrumento, como a minha carteira de ativos, tá? Então, a minha carteira de ativos vai ter um volume principal que eu vou chamar de V. V é o volume principal da minha carteira de ativos. Essa carteira vai ter uma duration, vou chamar de duration V, duration da carteira, né? Duration modificada V. E uma quantidade que eu vou chamar quantidade da minha carteira V, tá? E esse daqui é a minha carteira. Só que aí eu quero fazer um hedge. Eu vou fazer um hedge com algum daqueles instrumentos que eu listei. Seja com título de renda fixa ou bond, termo que você preferir, seja com opção, swap, futuro, termo, tá certo? E eu vou dizer que eu vou querer um hedge que me dê um valor H de hedge, que tenha uma duration modificada DH, estrela, e que tenha uma quantidade que eu compre uma quantidade dada por quantidade do instrumento de hedge. Tá certo? Bom, a gente tinha aqui, né, que valor presente era igual ao somatório dos fluxos dividido por 1 mais a taxa elevado ao prazo. Ok. A gente tinha a variação disso com respeito à taxa de juros, que era eu colocar isso aqui em cima, baixar, que ia dar menos 1 sobre 1 mais i, né, que era a duration modificada, vezes isso daqui, vezes o volume, né? Se eu pegar e for fazer essa conta inteira, eu vou pegar, passar esse t para cima menos t, a hora que derivar vai ficar menos t, que multiplica isso daqui, sobre 1 mais i elevado a t mais 1. Aí eu passo esse 1 mais i elevado à primeira para debaixo da expressão da soma de f, blá blá blá, isso aqui. No que eu divido por V de ambos os lados, aqui vai dar a duration, que multiplicado pelo 1 sobre 1 mais i, vai dar a duration modificada. E esse V, ele estava aqui embaixo multiplicando DI. Lembram que a gente fez isso? É essa expressão. E eu vou fazer a paridade dela. O H vai ser a soma dos fluxos, e a variação do H com respeito à variação da taxa de juros vai ser dada por, esse aqui é da carteira, né? Esse aqui vai ser a duration do instrumento de hedge,
duration modificada dele, vezes o valor monetário. Sendo que esse V, gente, eu posso até usar direto isso na expressão, né? O que eu vou desejar ter, na verdade, é o seguinte. Só para deixar na forma que está lá, eu vou dizer que o V vai ser a quantidade, o valor monetário, a quantidade do meu instrumento V vezes o PU do meu instrumento V, tá certo? E se eu fizer isso, esse DV/DI, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que o DV vai ser igual menos duration modificada do V star vezes o V, que vale isso aqui de baixo, que V, P, U de V. E fazendo a mesma coisa aqui, DH vai ser igual a menos D star H vezes quantidade do H vezes PU do H. Pessoal, para eu fazer um hedge, proteção, eu quero que o quê? Que a variação do instrumento da minha carteira somada à variação do instrumento de hedge, uma mais a outra dê zero. Se a minha subir, o hedge cai. Se a minha cair, o hedge sobe. Eu quero que o que variar a minha carteira somado com o que variar o hedge, os dois deem zero. Ou seja, eu vou querer isso daqui, ó, que a variação da minha carteira somada à variação do instrumento de hedge, isso aqui dê igual a zero. É isso que é. Então, se eu substituir essas expressões aqui dentro, eu vou ter menos DV star vezes quantidade da minha carteira vezes o PU da minha carteira mais, né, mais essa coisa aqui. DH star vezes quantidade do instrumento de hedge, que é o que eu quero descobrir, vezes o PU do instrumento de hedge. Como que eu quero calcular? É isso? Basta eu passar dividindo. Ah, isso daqui igual a zero. Então, vou pegar, passar esse termo para lá, e vai ficar o quê? Quantidade do instrumento de hedge tem de ser igual ao quê? Menos DV, QV, PU. Eu esqueci de uma coisa, né? Esqueci sim. Eu esqueci aqui, gente, olha, do DV, ó. Lógico que eu esqueci. Desculpem. O DV é o quê? É isso daqui, certo? Que está aqui, ó, multiplicado por DI. Então, é isso daqui vezes DI, isso aqui vezes DI. Por que eu lembrei disso? Porque agora eu lembrava que esse DI matava com esse, e você fica com o quê? Quantidade do instrumento de hedge, que passou daqui negativo para direita positivo, vai ser igual ao quê? Menos duration modificada da carteira, vezes a quantidade da minha carteira, vezes o PU de cada instrumento da minha carteira, dividido pela duration modificada do instrumento de hedge, multiplicado pelo PU do instrumento de hedge. E é só isso. Essa expressão é essa expressão, tá certo? Sem pôr nem tirar. Assim que obteve. Pessoalmente, pessoal, isso aqui é sabe, é estupidez você tentar decorar. A única coisa que é bom você saber
é que o valor monetário é o quê? É a quantidade de ativos vezes o PU, que é o preço unitário por ativo, da carteira e do instrumento de hedge. É bom você saber a diferencial, é só você lembrar da fórmula da duration, que você tira esse daqui, e esse daqui é só trocar letra. O importante é você lembrar disso, que a variação da sua carteira adicionada da variação do instrumento de hedge precisa dar 0. A partir disso, facilmente você chega aqui na expressão da imunização de um ativo de renda fixa feito com um único instrumento de hedge, tá? Não estou falando aqui do caso da vida real, onde você faz com mais do que um. Tem até um caso com 2 aqui, mas eu não vou passar porque não é o nosso foco para Banco Central. Então, passando o slide, vem um exercíciozinho. Veja só o enunciado sem conhecer aquela expressão, ou como deduzir. Um portfólio com uma NTN Série F 21, com 50 mil unidades, né, com 50 mil NTNFs. Então, gente, é claro que aqui ele está tratando de um ativo de renda fixa pré-fixado, tá? NTN Série F é aquele renda fixa que paga cupom semestral 10% ao ano, semestralizado, né? 1 mais 10% elevado a meio menos 1, a taxa de cupom. Só que é renda fixa, tá? Ele vale 1.000 no vencimento. Então, é esse que é o NTN Série F. Então, um portfólio com NTN Série F 21, ou seja, pré-fixado, com 50 mil NTNs F, ou seja, 50 mil unidades, a gente já sabe a quantidade, que é 50 mil. Vencimento em 1º de janeiro de 21, tem uma yield de 13,28% ao ano, com PU equivalente a 899,211419 e duration modificada de 964,56 dias úteis, equivalentes a 3,83 de ano. Então, ele deu as características da sua NTN Série F. Ele te falou qual o título, o vencimento, a yield, o PU, duration modificada e 56... Tá 969,50 dias úteis, tá, que equivale a 3,83 de ano, ok. E depois ele te dá as características do instrumento de hedge. Ele vai falar que ele não especificou qual é, tá? É o instrumento de hedge, um contrato, contrato futuro de DI, cotado a 13,15% ao ano, que é a taxa dele, com um PU equivalente a 49.097,62 centavos e duration modificada de 1.282,37 dias úteis, o que equivale a 5,09 se expresso em ano, certo? Pessoal, então assim, se ele pedir a estratégia de hedge envolve a venda ou compra de quantos bonds? O exercício podia perguntar se você tem de comprar ou você tem de vender. Quantos? Em qual quantidade? Falou em imunização de renda fixa, você tem de saber a variação na minha carteira, o DV, somado com a variação do hedge, DH, tende a ser igual a 0. E de onde que você encontra o DV? Da expressão da duration, DVDI, né? Tem aquela expressão, você acha o DV e acha o DH. Você vai lembrar que o V é a quantidade de ativos da sua carteira NTNF, vezes o PU, o preço unitário de cada um desses instrumentos. Ou seja, o valor total da carteira, né? E para o de hedge é a mesma coisa. É a quantidade dos instrumentos de hedge vezes o PU de cada um. Então, é só a gente substituir na fórmula. Não preciso nem fazer o desenvolvimento. Dado que a gente obteve essa expressão aqui, a gente simplesmente substitui. Mas ele fez já substituindo no decorrer, tá certo? Então, eu vou usar o que está aí. O DI mata dos dois lados. Você vai ter a duration da NTNF, que é Modified Duration de 964,56, que é esse daqui, vezes o valor dela, que é o quê? 50 mil vezes o PU, que é 899,
Então aqui, ó, 50 mil vezes 899. Isso daqui é esse V. Modify Duration. Opa. Aqui, em anos, 3.83. 3.83. Cuidado, gente, agora há pouco eu li isso daqui em dias úteis, tá? Mas você vai precisar ser uniforme, tá? Tá em ano, porque a taxa aqui é ano, tá certo? Ó, ano. Se a taxa tivesse ao dia, você podia usar dias úteis, tá certo? Mas a taxa está em ano, você vai usar a duration em ano. E se não tiver em ano, cara, a regra de 3, tá? Um ano em dias úteis equivale a 252 dias úteis, tá certo? Faz a regra de 3, você acharia. Então, pessoal, pura substituição. E aqui é a mesma coisa. A duration do instrumento de hatch, 5.09 de ano. A quantidade, que é o que você deseja descobrir. E o PU, que é 49.097. Substitui, não tem erro, calcula isso daqui. Seu maior problema nesse exercício é a conta de dividir, tá certo? Ou seja, gente, se você tem essa NTNF, e se você calcula a quantidade para fazer head e é de menos 688, quer dizer o quê? Que você deve vender 688, 689 contratos de DI futuro, certo? Você vai lançar contratos de DI futuro, tá certo? E vai ter um exercício na bateria, nas baterias de exercícios, onde muita gente vai fazer confusão, tá? Você, para fazer o hedge, para se proteger, você vai vender contrato, que está claro por esse sinal de menos, certo? Cada contrato ele tem um preço unitário, um PU, certo? Certo. Você vai vender contrato, vender 689, 690 contratos que você vai vender. Para fazer o hedge, você vai precisar ficar vendido em 690 contratos. Beleza. Então, a prova podia falar assim, você deve ficar, vender ou comprar contratos. Vender, no caso, 689, né? Esse fato de você vender contrato, gente, é a mesma coisa que eu dissesse para ti que você vai comprar taxa. É ao contrário. Vender PU é comprar taxa. Comprar PU é vender taxa. Por que disso, professor? Eu vou falar várias vezes lá no curso de exercícios. Por que disso? Pelo seguinte, você tem que a expressão do PU, né, que é um valor presente, é o que? A soma dos fluxos dividido por 1 mais a taxa elevado ao prazo. Se a taxa é maior, o resultado é menor do PU. Então, se a taxa que está no denominador aumenta, o PU diminui. Se a taxa que está no denominador diminuir, o PU aumenta, tá certo? Então, quando a gente fala assim, eu quero me proteger contra a alta das taxas de juros, por exemplo. Então, assim, eu estou posicionado, eu estou passivo em renda variável, estou ativo em renda fixa. Eu quero me proteger contra a alta da taxa de juros. Ou seja, se os juros subirem, eu me ferro. Então, eu preciso fazer o quê? Entrar num hedge tal que eu ganhe se os juros subirem. Eu preciso ficar comprado em taxa, não é? É isso. Comprado em taxa, vendido em PU. É isso aí. Você vai entrar vendido em PU, tá certo? Comprado em taxa, vendido em PU. Vendido em taxa, comprado em PU. Guarda isso na cabeça, daqui a pouco nos exercícios você vai ver como usar. E depois da prova, quem sabe me agradecer um pouco. É isso aí, gente. Eu acho que esse era o último slide. E daqui para frente é uma sequência dos slides do outro curso da gente, que tem vários assuntos que não caem para o Banco Central. E eu passei isso daqui até esse momento da forma como eu acho mais interessante, mais produtivo e conforme consta nos editais. Então vou encerrar aqui parte teórica de renda fixa. Mas antes de encerrar, eu quero fazer aqui com vocês uma simulação. Sim, uma simulação para me ajudar a justificar algumas coisas. Deixa eu te contar essa história antes de a gente dizer tchau, por enquanto.
é o seguinte, imagine que você tem um título com valor de face R$1.000. Título bullet. O que quer dizer o título bullet, professor? Quer dizer que esse título não sofre a amortização do principal. É isso. O cupom é de 6% ao ano após ano, R$60, R$60, R$60. Não amortiza, ok? Então, olha só. Hoje, que é ano zero. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Certo? Certo. Então, você vai ter aqui, né, a yield, né? A gente está presumindo aqui uma yield constante. Cupom, né? Contratei esse ano, vou receber o meu primeiro cupom daqui a 1 ano, porque o cupom aqui é anual de 6%, tá certo? Daqui a 2 anos, outros 6% sobre 1.000, outros 6% sobre 1.000, outros, e outros 6% sobre 1.000, mais o principal de 1.000. Correto? Correto. Legal. Se eu pegar e calcular isso aqui, pessoal, é o quê? É o valor presente, né? É cada fluxo dividido por 1 mais a taxa elevado ao prazo. Se eu somar, veja só, eu obtive 1.000. Eu calculei o fluxo da data 0, que é 0, o fluxo do ano 1, com o ano 2, com o ano 3, com o ano 4, com o ano 5, para hoje. Somei tudo e deu 1.000. Perceberam isso? É lógico, e era para ser. Por quê? Porque quando que isso acontecia? Quando eu descontava a uma yield igual ao cupom. E aqui, gente, por um acaso, olha só, cupom de 6% e eu utilizei uma yield igual ao cupom. Foi descontado ao par. Então, o valor nominal no vencimento 1.000 é igual, matematicamente, ao valor present value hoje, tá certo? Quando for ao par. E aqui eu calculei outras métricas para eu calcular duration. Isso aqui, ó, repare que é o fluxo vezes T dividido por 1 mais I elevado a T, certo? E essa daqui é a métrica para eu calcular a convexidade, que é o fluxo vezes T mais T ao quadrado dividido por 1 mais taxa elevado ao prazo. Aí eu calculei a duration aqui. E eu fiz o quê? Eu peguei esse somatório, aqui, ó, certo? Para calcular a duration, eu peguei e fiz o quê? E12 sobre E12, que é esse cara aqui, dividido pelo valor presente. E para calcular a convexidade, eu utilizei aqui, certo? O F12 dividido pelo, que é isso daqui, aqui, F12 dividido por D12, que é o valor presente, né? Vezes 1 mais o B6, que é isso daqui, que é a taxa, elevado ao quadrado, que era o 1 mais I, lá da fórmula que a gente tinha no desenvolvimento. Aqui, ó, tá aqui a fórmula. 1 mais a taxa elevado ao quadrado, tá? Então, eu calculei a duration assim, ó. Esse 1 mais a taxa, que é o 6% aqui, que está na célula B6, elevado ao quadrado. Então, tá certo. É isso daqui. Então, só para recordar vocês, quando o título ele é descontado a uma yield igual ao cupom, você vai ter que o valor presente é igual ao valor de face. Tá bom. Gente, se eu descontar a uma yield maior do que o cupom, por exemplo, uma yield de 10%, o que vai acontecer? Aumentei a taxa, diminuo a duration. Então, ó, antes de a gente modificar, quanto é que era a duration aqui? Ó? Duration era 4.4651, certo? Se eu aumentar a taxa, ó, 4.4128. Diminuiu a duration. Aumentei a yield, diminuiu a duration. Percebeu? Quanto mais você aumenta a taxa, mais você diminui a duration. É inversamente proporcional. Deixa eu voltar aqui para os 6%. O que acontece? E não só a duration, tá? A convexidade também, ó. 4.4651, 25.659. Agora eu vou passar para 10. Olha, 4.41, 25.11. Diminuiu a duration, diminuiu a convexidade na medida em que eu aumento a taxa.
que acontece se eu aumento o cupom? 6%, né? Bom, com o valor presente é fácil, né, gente? Então, assim, se eu pegar e utilizar um cupom ali, de 9, por exemplo, aí eu vou estar fazendo desconto a uma taxa de 6, que é uma taxa menor. O PU vai dar maior. Então, no valor presente aqui, ó, eu ia apontar assim com a mão na tela para vocês verem, não ia ver nada. O valor presente vai dar maior, tá? Se eu uso um cupom maior. E se eu usar um cupom menor, o valor presente vai dar menor. Nesse caso aqui, o valor presente menor é deságio. No caso dele maior, é ágio. No caso dele igual ao valor nominal 1000, é ao par. Tudo bem, isso a gente já sabia, não é isso que eu queria falar agora. Imagine que o cupom aqui é 6%. O que acontece com a duration e convexidade se eu aumento o cupom? O cupom é 6. 4,46, 25,66. Eu vou aumentar para 10 o cupom. O cupom aumenta, quer dizer que eu me pago mais rápido. Então a duration vai diminuir. Ó, 4,24, 23,85. Tanto a duration quanto a convexidade diminuíram. E se eu diminuir o cupom de 6 para 2, por exemplo, a duration e a convexidade irão aumentar. Certo? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Quanto a duration e convexidade. Eu aumentei a yield, diminuiu a duration e a convexidade. Eu aumentei a yield, eu diminui a yield, aumentei a duration e a convexidade. Eu aumentei a yield, diminui a duration e a convexidade. Então, duration e convexidade são inversamente proporcionais à yield, que é a taxa de juros, yield to maturity, tá? Expresso em percentual ao ano. Cupom. Se eu aumentar a taxa de cupom, o que eu estou fazendo? Estou me pagando mais rápido. A duration diminui. Então, se o meu cupom é maior, a duration diminui, a convexidade diminui, tá? Se o cupom for menor, a duration aumenta, a convexidade aumenta, conforme a gente viu há pouco. Ó, vou aumentar o cupom para 10, vou me pagar mais rápido, a duration vai dar menos do que 4,46. 4,23. Duration e convexidade diminuíram. Perceberam isso? Legal. Então, eu mexi no cupom, eu mexi na yield para ver o efeito na duration. Agora eu vou mexer na maturidade, certo? Eu vou ter o mesmo, quer dizer, eu vou ter um outro título com o mesmo rating de crédito, com o mesmo valor nominal, com a mesma curva de juros. Só que ao invés de uma maturidade em 5 anos, eu vou ter aqui uma maturidade em 4 anos, que é esse exemplinho de baixo. Ó, ele não vai durar 5, vai durar 4, certo? Ó, recalculado aqui duration e convexidade. Naturalmente, como o título encurta, a duration e a convexidade vão encurtar. Então, pessoas, vejam, aqui era 5 anos a maturity. Quando eu torno a maturidade menor, a duration diminui, a convexidade diminui. Se eu tornar a maturidade maior, se eu passar o título de 5 para 10 anos, a duration e a maturidade irão aumentar. Perceberam isso? Então a maturidade é a única coisa que é diretamente proporcional à duration e à convexidade. A yield é inversamente proporcional, cupom é inversamente proporcional. Tudo bem? Tudo bem. Mas, e o valor de face? E se eu modificar o valor de face? Se ao invés de 1.000, eu tiver 1.379.427.611,99 ou qualquer outro valor. Aqui é 1.000, certo? Olha só para a duration e convexidade. Deixa eu usar um título ao invés de 1.000, 50.000. Olha para a duration e convexidade agora. Opa! Ó, de novo, hein? 1.000. Ó, 1 bilhão agora. Repara que os números são os mesmos para duration e convexidade. Sim. Então, gente, olha só o valor de face. R$1. Valor de face, 1,27
e 7, adivinha quanto é que vai dar a duration de convexidade? A mesma coisa. 0,00001, a mesma coisa. Gente, então, vocês viram que se eu alterar o valor de face do título, não causa reflexo no cálculo nem da duration e nem da convexidade. Pegaram isso? Legal? Então, ó, valor de face indiferente. Taxa de cupom e yield inversamente proporcional. Maturity diretamente proporcional, que é o que está resumido nesse quadro aqui. Beleza? De novo, pessoal, eu vou precisar de alguns elementos desses que eu deduzi aqui no curso de exercícios. Então, antes de a gente partir para a bateria de exercícios, eu fortemente recomendo que vocês rebobinem a fita, assistam novamente, se tiver alguma dúvida, ok? Então, por agora, agradeço pelo seu tempo, pela atenção e nos vemos daqui a um pouco no curso de exercícios, possivelmente no próximo vídeo.